Passou rápido, né? Final de ano, tá aí. Natal chegando, já tem um clima diferente no ar que muitas vezes leva mais consciência do papel de cada um. Nessa época, muita gente se lembra de que ajudar a quem necessita é um gesto importante. E muitas pessoas têm a solidariedade como hábito o ano inteiro. Elas fazem muito mais do que uma pequena ajuda. Desenvolvem trabalhos voluntários. São mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, de acordo com informações das Nações Unidas. No Brasil, segundo pesquisa do Ibope, elas são 18% da população, ou seja, apenas 2 em cada 10 brasileiros fizeram esse tipo de trabalho no último ano. O percentual está bem abaixo da média mundial, que é de 37%, sendo que em alguns países como a China e o Canadá, o número de voluntários sobe para mais de 50% da população, mais da metade da população. No programa de hoje, vamos discutir com especialistas a importância desse tipo de ação. Trabalho voluntário é o tema do Câmara Debate que começa agora. E para conversarmos sobre esse assunto, nós convidamos o presidente da ONG Minas Voluntários, Rodrigo Starling, a fundadora do programa de voluntariado do Minas Tênis Clube, Alice Nogueira da Gama, a conselheira do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, Marisa Rezende, e a socióloga e coordenadora da Cidade dos Meninos São Vicente de Paulo, Deise Silva. Obrigado, gente, pela gentileza de aceitarem o convite. E antes de começarmos o debate, vamos ver algumas informações sobre o assunto de hoje. 54% dos jovens brasileiros querem ser voluntários, mas não sabem por onde começar. Estima-se que 14 milhões de jovens e 10 milhões de adultos querem ser voluntários. Somente 7% dos jovens brasileiros são voluntários, contra 62% nos Estados Unidos. As empresas brasileiras gastam 4 bilhões de reais por ano em segurança patrimonial e pessoal de seus executivos e 5 mil reais por mês em filantropia. Quando o assunto é imposto de renda, a média para doações e contribuições é de R$ 23 reais por ano para os 5 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda. Somente 5,53% dos mineiros fazem algum trabalho voluntário. Bom, deixa eu fazer uma coisa diferente nesse programa de hoje. A gente tem essas informações, nós vamos discutir essas informações com os nossos convidados, mas apresentei já os convidados, mas eu gostaria que cada um de vocês, viu, Rodrigo, começando com você, estou sendo meio machista, né? A mesa feminina, eu estou começando com você, mas é só questão de vir da direita para cá. Que você falasse um pouquinho do seu trabalho, o que é a ONG Minas Voluntários. O Minas Voluntários é o Centro Mineiro de Voluntariado Transformador. Sabendo que o Brasil tem uma matriz de voluntariado assistencialista e que a gente tem um histórico de quase 500 anos, quando o voluntariado chega no Brasil, 1543, com as primeiras Santas Casas de Misericórdia, observando o voluntariado no ano 2000, para dar um salto bem grande, observa-se que o aspecto da sustentabilidade e do voluntariado mais transformador ainda estava ausente. Então, em 2008, esse Centro Mineiro, que era inicialmente uma rede, começou a se articular nesse sentido, governo, empresas, sociedade civil, para falar de um voluntariado que a gente resolveu adjetivar de transformador. 2008? 2008. Não quer dizer, não tem tanto tempo assim. Não tem tanto tempo assim. E a questão do voluntariado transformador pode ser resumida numa frase que é muito conhecida, que é interessante, que todo mundo fala: não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar. Então esse novo voluntariado complementaria: não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar, estocar o excedente e montar a peixaria. Se a gente conseguir no voluntariado ter uma ideia de ciclo completa, essa é a nossa função enquanto Centro Mineiro. Nascemos para fazer isso. Aliás, como não existe regra geral nem para um lado nem para o outro, né? Esse negócio de não dar o peixe é meio complexo, porque muitas vezes a pessoa está precisando do peixe ali naquela hora, senão ela morre de fome. Exato. Ô Marisa, mas e você, que é do Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais? Pois é, eu tô é nessa onda do voluntariado já há muitos anos, né? Comecei a fazer trabalhos voluntários desde menina, sempre fui envolvida com trabalho voluntário, sempre me envolvi com as questões da sociedade. E
na década de 90, esse movimento do voluntariado mais estruturado, com essa cara mais moderna que tem hoje, ele começou a tomar corpo e foram criados alguns centros de voluntariado no Brasil. Esses centros de voluntariado foram criados e depois se espalharam, se multiplicaram, existem muitos, inclusive essa iniciativa de vocês também surge desse momento. Trabalhei também com a Federação das Indústrias de Minas Gerais, no centro de voluntariado, né, que nós tínhamos lá, um trabalho que existe até hoje, e de gestão das empresas nos programas de voluntariado. E o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais nasceu de uma ação voluntária também, de uma ação voluntária entre Ministério Público, empresa, sociedade civil. Foi um grupo que durante um ano se reuniu voluntariamente, trabalhando formas de fortalecer a sociedade civil, fortalecer as organizações. Depois ela se transformou numa organização social, numa organização sem fins lucrativos e que desenvolve diversos projetos, diversos trabalhos. Agora, o trabalho voluntário acaba que permeia a vida da gente, não necessariamente como um projeto dentro da organização, mas como vida das pessoas e vida das organizações com as quais a gente trabalha. Porque fortalecer a gestão de uma organização hoje é tudo. As organizações lidam com os problemas mais graves da sociedade. Sem dúvida. Agora, quando você fala aqui intersetoriais, quer dizer, você pega ali governo, iniciativa privada, sociedade, você faz essa junção. Isso. Né? Isso em torno de questões comuns, porque não existe nenhum problema que possa ser resolvido por uma única parte. Não existe nenhum problema na sociedade que possa ser exclusivamente resolvido pelo governo, ou por uma empresa, ou por uma organização social. Né? O que a gente tem é uma dinâmica em que todos participam. A gente não pode mais olhar e cruzar os braços e dizer isso é um problema do outro. Isso aí não tem nada a ver com isso. Os políticos é que arrumem a cidade e o país. Vamos rapidamente nessa primeira apresentação aí, a Deise, que está ligada diretamente à sociedade, aos meninos da Sociedade São Vicente de Paulo, que é uma sociedade, que é uma entidade que está aí com um nome fortalecido há décadas. Sim. Na questão do voluntariado, né? Sim, com certeza. Então, na Cidade dos Meninos a gente sempre procura isso, eu complementando a fala dela, integrar as ações. Então, qual que é a ideia? A gente faz vários eventos no sentido de manter, né, a renda da Cidade dos Meninos, e nesses eventos os funcionários se envolvem, os voluntários se envolvem, os parentes dos funcionários, a comunidade, as famílias dos alunos atendidos. Então é isso que é importante, né? Acho que é puxar para cada um assim, uma responsabilidade em cima daquilo, das questões sociais que são vivenciadas, né? Fortalecendo ações, criando oportunidades ali integradas, com o objetivo de prevenir, né, que aconteça algo a esses alunos, a essas crianças, a esses adolescentes. Quantos meninos atende hoje lá? Hoje nós estamos com 3.000 alunos. Fantástico. 300 funcionários. E aí tem uma série de atividades. Tem uma série de atividades. A ideia é que eles fiquem ocupados mesmo, né, durante o dia todo, com uma série de ações. Então nós temos programa Cesta, né, que dá a cesta básica às famílias. Nós temos 2 escolas, uma de primeiro ano, uma de segundo ano, atendimento psicológico e social. Então nós temos toda uma infraestrutura para acolher esses alunos aí. A gente tem alimentação lá dentro. Alimentação. Né? Temos também o restaurante, né, que faz parte também da Cidade dos Meninos. Isso nós estamos falando do dia a dia, né? Do dia a dia. Então, através de todas essas ações integradas, a gente fortalecer a promoção humana, né, e o acesso a esses jovens a esses benefícios. Muito bem. Alice, no Minas Tênis, que é o clube mais tradicional de Belo Horizonte, quer dizer, esse trabalho você já começou já há alguns anos também. O negócio é o seguinte, uma coisa interessante antes de entrar no tema, essa questão do voluntariado, da ação voluntária, eu acho que ela primeiramente é uma coisa de vocação mesmo, né? Como Marisa mencionou, que era uma coisa que ela já fazia. Então tem pessoas que já têm uma vocação para o outro, uma necessidade de ajudar, né? Um olhar para o outro e tal. Então o que acontece? O Minas Tênis, que é um clube tradicional, ele há muito tempo que fazia ações voluntárias e ajudava uma pessoa. Isso é uma coisa antiga, é da vocação do clube. Mas quando entrou um presidente, que foi o Kouros Monaghan, ele teve a ideia de disponibilizar para os associados, que são muitos, né,
70 mil associados, criar um programa que disponibilizasse para os associados a possibilidade de fazer uma ação voluntária. Porque uma coisa que eu percebo, não sei se vocês compartilham, muita gente tem vontade de fazer uma ação voluntária, mas não sabe como. Sabe? Então, eu acho que esse seria um papel muito interessante de fazer essa articulação, essa divulgação, assim, de como ajudar, né? Muita gente... E vamos começar o nosso programa por aí então, Alice? Podemos. Como ajudar? Né? A gente está vivendo esse período aí de fim de ano, que as pessoas ficam mais sensibilizadas com o Natal e as pessoas deixam de ver o próprio umbigo um pouquinho para enxergar que existem pessoas necessitadas, que a cidade é complexa, que o mundo é complexo, que existem pessoas numa situação muito difícil. Muito difícil. Não é isso, Rodrigo? Concordo. Esse clima de final de ano, ele transforma mesmo as pessoas, você acha? O que você acha? Eu penso que ajuda, mas a transformação é quase que um estado de espírito, né? O desejo da solidariedade de ajudar... Ele dá uma beliscada, Ele dá uma beliscada, mas é um desejo naturalmente... Ele é humano, mas é também da natureza, né? Os animais, alguns têm sentido de cooperação. O ser humano tem a razão e pode fazer uma cooperação mais objetiva e deliberada. Agora, sobre o que você falou das opções, várias maneiras de se fazer o voluntariado, isso é interessante. Vamos lá. Eu percebo que a maioria das pessoas enxergam o voluntariado muito só como atividade finalística, que é o mão na massa. É a atividade final, por exemplo, varrer um pátio, cuidar de uma criança, etc. Só que existe um mundo de outras ações que podem ser feitas. Enxergue também, perdão por interromper, mas enxergue também como um mero assistencialismo. Tem gente que tem essa visão, que é uma coisa assistencialista, que não vai resolver nada, que resolve só naquele momentinho ali. Eu acredito que nenhum de nós nós 5 temos essa visão, mas que ela existe. Existe. Né? Isso é um fato. Por isso que é importante o conhecimento das várias modalidades. E, inclusive, aconteceu conosco lá no Centro Mineiro uma experiência muito interessante, que a pessoa falou assim, eu gostaria de fazer o voluntariado, mas eu já aviso para vocês que eu não tenho tempo. Então foi engraçado porque é um desejo, confesso, manifesto, mas a pessoa já diz, não tem tempo. E aí nós respondemos brincando, não tem problema. Se você doar 5 minutos por semana, vamos sugerir que seja um advogado que tenha um conhecimento técnico. Então, se ele por 5 minutos por semana, durante 3 meses, reformar o estatuto de uma organização social, seria R$2.000 a menos que ela teria que pagar uma consultoria jurídica. Só para dar um exemplo que a falta de tempo não pode ser, acreditamos, né? Uma desculpa para... Tempo ninguém tem, né? Hoje em dia o artigo mais em falta é o tempo, né? Sim, e também a ideia, assim, do voluntariado é você trabalhar isso que ela disse, a questão da vocação. Né? Não é algo forçado, você faz por espontânea vontade, né? Então, por exemplo, eu sou um designer, eu confecciono marcas. Às vezes a minha ONG está precisando de confeccionar a logomarca, eu posso fazer esse tipo de trabalho, né? Então é você doar uma parte do seu conhecimento, né? E é isso que você disse, pode ser feito um pouco tempo durante a semana. Mas essa questão do tempo, eu acho que o outro aspecto que pesa é porque, assim, qual é a noção do tempo voluntário, né? Porque é uma obrigação. No momento que você assume... Passa a ser uma obrigação. Passa a ser uma obrigação. E as pessoas, muitas vezes, começam a mas hoje eu não posso, amanhã eu não quero. Quer dizer, no fundo, a pessoa... Porque o que o voluntário mais faz é doar o seu tempo, seja ele para o que for, né? E a pessoa, tempo realmente é a coisa mais preciosa que a gente tem, mas é em função disso. E isso que ela falou, por exemplo, há N formas que você pode estar ajudando sem despendiar tanto tempo, né, que você pode fazer. Como, né, lá nessa experiência do Minas Tênis foi muito interessante porque os associados abraçaram muito essa parte. Então, por exemplo, médicos, né, abriam tantas consultas por semana para fulano de tal, né? Várias ações podem ser feitas dessa forma, né? Agora, fora a especialidade de cada um, eu sou jornalista, eu posso contribuir de alguma forma com o meu trabalho, quem é médico, quem é, enfim, quem é advogado, como o Rodrigo citou e tal, e cada um tem o seu trabalho e pode ajudar. Mas fora isso, qual é a outra ajuda que pode ser dada? Olha, eu acho que assim, até juntando essas duas coisas, né, essa questão do tempo, que primeiro que eu acho
assim, a minha experiência de norte a sul do Brasil é que quem mais faz trabalho voluntário é quem tem menos tempo. É mesmo? As pessoas que não têm tempo sobrando, que verdade. trabalham, que têm compromissos, fazem mais trabalho voluntário do que as pessoas na fase de desemprego, porque elas estão com a cabeça em outro lugar, numa fase de aposentadoria. Muitas vezes a pessoa tem dificuldade, acaba sobrando os netos, acaba sobrando tarefas de casa. Então, assim, quem não tem tempo dá conta. Me lembra um ditado popular, bem popular, que diz que carro apertado é o que anda mais. É né? verdade. É isso, o caso do voluntariado é exatamente esse. É o carro apertado que anda, né? Que funciona. E aí eu acho muito legal porque assim, tudo é possível. E muitas vezes o profissional, o profissional médico, advogado, dentista, o que for, quando ele vai para uma instituição, a vontade dele é de tocar violão. Né? É de fazer alguma coisa que também faça bem a ele. É de circular com os velhinhos, é de conversar, é de bater papo, é de brincar com as crianças. Então, assim, tem muita gente que gosta de um trabalho de bastidores, trabalho à distância que ele faz, sem ter o contato direto com a ação, né? Mas tem aqueles trabalhos que são os trabalhos de reformar uma praça, de fazer um trabalho com a vizinhança, de fazer um trabalho numa instituição que independe da profissão, né? E muitas vezes até tem esse desejo de não fazer aquilo que está ligado. Uma coisa que é muito legal para quem tem uma limitação de tempo é fazer trabalho pontual, né? Fazer trabalho coletivo, é participar de um mutirão, participar de uma atividade coletiva, de uma reforma coletiva. Então, essas pessoas acabam participando de uma forma que dá conta de atender a instituição, né? Que não falta com a responsabilidade com a instituição, mas que não fica no compromisso só do indivíduo, né? Fica naquele compromisso. Porque como a Alice falou, uma vez que você assumiu o compromisso, você tem que manter aquele compromisso. Tem que manter. Ah, mas eu posso, então, toda sexta-feira, às 5 horas da tarde. Aí vai... Não, mas hoje eu não posso, porque não pode não ir, né? É um compromisso. Claro. Agora, outra coisa que eu acho que ajuda muito a identificar essa ação voluntária é qual o público que você gostaria de ajudar. Né? Se é com idosos, se é com carentes, se é isso, sabe? Então, assim, qual é o público que eu gostaria de participar? Carentes. Crianças, né? Por exemplo, eu lá, quando eu estava lá no voluntariado, eu fui professora há muitos anos, eu então fazia como voluntária uma coisa de formação de líder para os alunos da escola estadual. Então, assim, é uma coisa que eu fazia. Então, eu aplico, mas para um público que eu gostava. Eu sempre gostei de mexer com jovens, né? Então, assim, eu acho que o voluntário deve identificar primeiro que público que ele gosta. Mesmo porque ele identificando o que ele gosta, o público que ele gosta, vai ser mais fácil para ele fazer. Sim, sim. Né? Tem mais pessoas prazeroso. Que não... mais prazeroso. Por exemplo, tem pessoas que adoram lidar com idosos, outros já não gostam de lidar com criança, né? Com adolescente. Então, acho que isso é um fator de escolha que vai ajudar a questão do tempo e o que eu quero, a quem eu quero, né, ajudar. E também... Pode falar. Não, só um comentário, porque os idosos foram citados, e é público e notório que a sociedade brasileira vem envelhecendo. Sim. Então, o voluntariado feito por idosos é um grande potencial a ser melhor explorado. Sem dúvida. A criança pode, por exemplo, escolher o idoso como público-alvo, mas e qual seria o público-alvo que o idoso, tendo opções, poderia escolher para fazer? Naturalmente, as questões físicas, por exemplo, pintar, coisas que demandam a parte física, talvez não seja tão interessante. Mas o idoso, ele tem uma soma de 2 fatores que seriam extremamente úteis para a sociedade, que é a qualificação técnica, a competência e a experiência de vida. Porque nós sabemos muito bem que qualquer área profissional, um diploma é uma coisa e exercer aquela profissão é outra. Dúvida. Passados 30 anos, você olha para trás, talvez você repetiria o seu processo, mas você observa que há essa possibilidade. Então, o voluntário maduro, no sentido assim de ter esse conhecimento, é uma grande entrada. Tem uma contribuição muito grande. Você pode aguentar só um minutinho que a gente já está com o bloco história. Nós voltamos em instantes. Até já. Nós estamos de volta com o Câmara Debate. Hoje o assunto é o trabalho voluntário. Olha, segundo estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, quem faz pelo menos 4 horas de trabalho voluntário por mês, olha que interessante,
tem 10 vezes mais chances de ter uma boa saúde do que quem não faz. Isso porque o voluntário vivencia um poderoso sentimento de satisfação, resultado da diminuição do estresse e da liberação de endorfinas, neurotransmissores que provocam sensação de felicidade. Olha só que interessante isso, é o que a gente falava no primeiro bloco. Eu acho que especialmente a Deise falava, quer dizer, quando a gente ajuda, a gente está se ajudando também, né, Deise? Era justamente isso que eu ia dizer, assim, porque o voluntariado ele é uma via de mão dupla, né? Quem ajuda também está sendo ajudado. Esses dados que você trouxe, né? A questão da saúde, uma melhoria da qualidade de vida para ambos, né? Tanto para quem ajuda, tanto para quem está sendo ajudado. E eu queria trazer alguns dados aqui da importância da gente estar fortalecendo o nosso voluntariado no Brasil. Porque fora do país é bem forte essa imagem do voluntariado, né? A gente tem a questão da ONU, que é bem forte lá fora, mas aqui a gente precisa fortalecer ainda mais dentro das nossas instituições. 53% são homens e 47% são mulheres, né? São os dados aí que a gente tem hoje no país. Achei que era o contrário. Bom, mas vamos lá, pode ir complementando o que você ia falar. É disso que eu queria trazer, assim, da importância dessa troca de olhares, né? Para a promoção humana, né? Nesse sentido. E é muito fácil entender. Esse planeta nosso chamado Terra tem 7 bilhões e poucos de habitantes e quase a metade vive numa condição muito ruim. Sim. E acredito eu, estimando aqui, que 30% vive numa condição péssima. Então, quer dizer, campo para voluntariado... Não falta. Não falta. Eu tenho uma observação sobre as pesquisas, todas elas. Todas as pesquisas possuem margens de erro. Sim. E eu acredito que quando você diz que o Brasil está muito atrás, eu não sei se a Marisa... Aqui, só para reforçar, Rodrigo, deixa eu achar aqui, segundo pesquisa, abaixo da média. Bom, a média mundial é 37%. O Brasil, então, 18%. Países como a China e o Canadá, mais de 50% da população tem um número expressivo o número de voluntariado é mais de 50% da população. A única coisa que eu queria colocar é que eu percebo o povo brasileiro extremamente solidário. Sim. Se você fizer o histórico, vamos pegar 10 anos só, dos grandes problemas que tivemos. O desastre de Mariana, que a Marisa pode contar melhor, participativamente, com voluntários. Mas não são, desculpa já te interromper novamente, mas não são fatos específicos. Você está pegando, por exemplo, desastre de Mariana. Não. Pode ser específico e pode ser geral. Tá. O que eu quero dizer é o seguinte, nas comunidades de baixa renda, quando se faz trabalhos voluntários, você percebe que o volume de ajuda é muito grande. Então, talvez seja um voluntariado que ainda não é visto e captado pelas pesquisas. Tá bom. Ou não é organizado. Você falou de baixa renda. É só uma pontuação que eu não sei se os colegas concordam. Não, isso que você falou. Você falou de baixa renda, mas e a alta renda? Eu tenho uma impressão de que a alta renda brasileira... Ajuda pouco ou muito? Ajuda muito pouco. Pois é. Quando eu vejo, por exemplo, empresários americanos, eu vou até citar um nome aqui, o Bill Gates doou mais de 90% da fortuna dele em vida. Sim. Fora as invenções. Você imagina um empresário brasileiro, um alto empresário, doando mais de 90% da fortuna dele? É isso que eu disse, assim, os números de doações fora do país são bem maiores do que internamente. Então, é nesse sentido que eu falo que nós ainda temos que... Talvez o Rodrigo tenha alertado, tenha chamado a atenção para um fato, que é a população de baixa renda. Mas a população de alta renda, você não percebe isso também ou percebe? Eu percebo, como você falou, que ajuda pouco, poderia ajudar mais, mas acredito que seja um problema sistêmico do país. Mas eu tenho a impressão que é exatamente o que você levantou também, é a falta precisa de implantar a cultura do voluntariado, que a gente não tem, né? Mas o que mais, assim, por exemplo, a pessoa do nível melhor de renda, ele não sabe como. Se você conseguisse, né? Se a gente conseguisse, nós que somos afetos ao tema, viabilizar, né? Por exemplo, tem as leis de incentivo, tem uma opção de coisa que faz, mas a pessoa não vai, não procura. Então, assim, o que eu acho que falta muito no voluntariado, eu falo como administradora que fui, né, que sou e fui lá do programa, é a gestão de quem pode doar e quem pode receber. Alice, mas não tem, como eu já salientei aqui, perdão, durante o programa,
uma visão, você que é Minas Tênis, quer dizer, seria a classe mais alta de Belo Horizonte, frequentadora do clube. Não tem essa visão equivocada de assistencialismo? Ah, vou dar dinheiro, não, tem que dar trabalho, o cara tem que aprender a trabalhar. Não tem, ou ele mesmo desenvolver trabalhos, a história do peixe, não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Não tem uma visão um pouco ainda muito rasa a esse respeito? Eu acho assim, que entre por parte da alta sociedade. Mais alta sociedade não tem essa ideia, essa consciência, né, de que é preciso devolver um pouco do que a gente recebe, né? Né, a gente tem que agradecer a oportunidade, por exemplo, a chance dos nossos filhos, netos estarem aqui nessa mesa futuramente é muito maior do que uma pessoa desassistida, não é verdade? Então, a gente tem que criar espaço para que isso aconteça. E, às vezes, a pessoa está lá gozando das benesses da vida e não preocupa com isso, que é aquela questão que eu falei da visão humanista, né? Assim, a pessoa não que tem uma essa visão humanista. Não tem a visão humanista. E mais, além disso, dessa visão humanista que é fundamental, claro, é a questão da gestão, sabe? Assim, por exemplo, lá no clube mesmo, né? Quer dizer, uma opção de sócio queria ajudar e não sabia como, né? Então, a gente criou. Então, por exemplo, tinha gente que podia doar dinheiro para alguma coisa, fazer, entendeu? Então, tem que ver, assim, criar possibilidades, gerenciar isso, né? A oferta e a demanda. E falta conhecimento também, gente, quando eu estou insistindo ainda aqui com a Alice nesse tema, porque a questão da doação, a questão, mais uma vez, do peixe, mas falta conhecimento de saber que a própria pessoa pode ajudar, pode fazer um trabalho em prol de quem tem uma necessidade grande na vida. Olha, eu tenho dúvida se é conhecimento hoje. Eu acho mais que é atitude. Eu acho que hoje em dia quem tem atitude, a pessoa que se dispõe a fazer alguma coisa, ela encontra caminhos e caminhos. Mas o problema é ela descobrir. Clica na internet, ela pega... aí é uma questão de atitude. Tem gente que se dispõe a fazer, tem gente que não se dispõe a fazer. Você começou o bloco dando dados de como isso muda a vida da pessoa, como isso melhora a saúde da pessoa. Isso foi uma coisa que eu presenciei fortemente no tempo que eu trabalhei com o voluntariado empresarial. Então, assim, os empresários, o RH, eles tinham uma clareza do que isso melhorava a qualidade de vida do trabalhador. Então, eu vi muito de empresas, especialmente aqui em Minas, que as pessoas trabalham durante muitos anos na mesma empresa, nas mineradoras, nas grandes empresas. Então, a pessoa passa a vida inteira dentro da empresa, ela não tem noção do que acontece na comunidade. Fazer o trabalho voluntário conecta ela com a comunidade. Então, tem gente que dizia assim, olha, eu não sabia o que eu ia fazer quando eu me aposentasse. A impressão que eu tinha é que eu ia morrer. E que depois que ele começou o trabalho voluntário, ele percebeu que ao se aposentar, ele tinha muito o que fazer. Mas tem essa cultura da aposentadoria? Vou me aposentar primeiro para depois começar um trabalho voluntário? Tem essa cultura e não funciona. Não funciona, porque é aquela história que a gente fala, quem tem atitude, ela tem atitude com tempo ou sem tempo. Porque quando ele acha que ele tem sem tempo, os filhos já deram conta, ou que ele vai ficar com o tempo sobrando, os filhos já deram conta de fazer planos para ele não ficar sozinho, fazer planos para ocupá-lo, vem os netos, vem uma série de atividades que as pessoas querem ocupar esse idoso para ele não ficar com problemas, com outros problemas. E aí é que ele não dá conta de fazer. Agora, a pessoa que tem atitude, ela vai fazer em qualquer tempo. Ela vai fazer enquanto ela está empregada, enquanto ela está desempregada, enquanto ela está aposentada. E essa atitude, ela é contagiante. Marisa, mas eu fico achando, voltando a esse tema, que eu acho assim, que é a pouca divulgação naquilo que ela pode fazer. Vou citar até um caso pessoal. Por exemplo, eu me aposentei, né, e literalmente descobri essa possibilidade de ajudar na biblioteca pública. Eu vou lá para ler, para cego, tem pessoas que fazem leitura, né? Então, mas assim, eu descobri por acaso, não tem uma divulgação assim... Pois é, Alice, ampla, mas não é né? por acaso, é porque isso está em você. Não, com certeza. Porque você procuraria, você estava procurando, você encontrou isso, mas você teria encontrado outras coisas para fazer. A mesma leitura, mas talvez a Alice está dizendo o seguinte, talvez se tivesse uma divulgação maior isso que eu quero na falar. Própria mídia, na mídia de massas, né, de como ajude, como você pode ajudar. Na biblioteca você pode ler para cegos e tal. Muita gente não sabe disso. Não sabe. Mas eu acho que o que falta também, dentro dessa divulgação, é dizer o seguinte: o voluntariado pode ser feito no ano todo e em qualquer idade, né? Não existe uma faixa etária específica, não vai ser só no Natal que você tem que doar uma cesta básica, né? Assim, nesse sentido.
Agora, hoje, só vou te passar, Rodrigo, que eu estou vendo o que você está querendo falar, mas é só uma observação seguinte, quando a gente fala assim, precisa de mais divulgação, precisa, ok, tá. Mas com a internet hoje, gente, você digita lá a palavra trabalho voluntário. Isso é verdade. Acabou. Tem milhares de Onde Você dados tem, errados. então, quer dizer, talvez, como a Marisa falou, falte interesse, ou falta, além do interesse, despertar a consciência de que isso é importante. Rodrigo. A minha linha no despertar da consciência. Vamos lá. Vou dar 2 exemplos concretos, por isso que eu estava ansioso em colocar esse ponto, que é de Portugal e de uma escola na periferia da Colômbia. Que a de Portugal é o seguinte, as grandes empresas recebem incentivos fiscais para apoiar ações de voluntariado. Para responder aquela sua colocação anterior. Porque a carga de impostos brasileiros nós sabemos que é muito alta. Então talvez seria uma estratégia governamental, falando de voluntariado e políticas públicas, que a gente ainda não tinha abordado, para trabalhar essa questão. Sensibilizar com esse incentivo e ajudar, é lógico que eu acho que a parte de sensibilização é da vontade, mas se tiver um incentivo ajuda. E da escola da Colômbia, da periferia da Colômbia, que fizeram uma experiência de voluntariado nos currículos. E agora o município de Belo Horizonte já tem um projeto encaminhado com a Secretaria de Educação. Temos que aguardar aí as mudanças, como é que vai ser. Mas o Minas Voluntários e a Prefeitura chegou a assinar um convênio com essa ideia. De que as escolas municipais tenham a disciplina. Antigamente já tínhamos orientação, como é que é, OSPB. Tínhamos algumas disciplinas nessa área mais de cidadania social, mas aí seria específico do voluntariado. E fazendo as experiências com os alunos, de forma precária, que era um lote vago onde se desenhava o espaço de um mini lote, como se fosse, aqui é o meu espaço de terra. Então, no primeiro momento, os meninos invadiam os mini lotes uns dos outros, e depois, com a educação para a solidariedade, eles começaram a cultivar e perceber que era preciso respeitar as diferenças. Então, as hortinhas de alguns cresciam mais do que outros, mostrando como se fosse um corte estratificado da sociedade como ela é. Alguns têm mais sensibilidade, outros menos. Mas no pacto social, que é viver na coletividade, eu defendo que ou colaboramos agora, ou estamos fadados ao fracasso. Já foi a época de poder escolher ou não colaborar. Agora ou colaboramos ou colaboramos. Essa história de que eu não tenho nada com isso, não é problema meu, não contribuí para que houvesse 30%, 40% de pobreza, de miséria, isso não cola, né? Não cola. Isso não cola. Isso não é problema meu, isso é problema do governo. Não, como assim? Você vive no mesmo planeta, na mesma cidade. O impacto, inclusive escolhe o governo, né? E, inclusive escolhe o governo. Exatamente. E agora, em relação à escola, eu estava lembrando aqui, é muito valorizado no currículo dos meninos, quando estão procurando emprego, se eles fizeram trabalho voluntário. Né? Eu lembro que eu trabalhei muito nessa área. Então, dentro do currículo, fez trabalho voluntário, era uma das perguntas, e era ponto, né? Assim, diferencial. E vale para isso que a gente estava dizendo da questão dos desempregados, né? Às vezes, nem todo mundo está envolvido nisso, mas é importante chamar atenção para isso que você está dizendo. Assim, várias empresas valorizam realmente. O trabalho voluntário, ele chama uma atenção no currículo. Eu mesmo já aconteceu de eu ser contratada por algumas empresas que valorizavam a questão do trabalho voluntário, a questão do trabalho social era importante. E isso até algum tempo atrás não era nem percebido. Não era nem percebido, mas hoje é um mote forte das empresas isso, né? Observar isso nos currículos. Que é uma pessoa que sabe trabalhar melhor em equipe, que sabe trabalhar, otimizar recursos, sabe lidar que sabe com conflitos. Lidar com conflitos, é um mediador, diferença. É um mediador, tem um olhar diferenciado para as pessoas. Né? Tem uma qualificação adicional. Com certeza. Isso. E você acha, Marisa, que essa área está se profissionalizando, eu diria? Não sei se eu estou usando o termo certo, porque... eu acho exemplo, assim que... Principalmente você que é intersetorial... Né? Eu acho que sim. Eu acho que o cuidado da gestão do voluntariado, ela vem acontecendo nas organizações sociais, no poder público, nas empresas. Né? Então, assim, tem um sistema de voluntariado que está sendo mais organizado. Isso é importantíssimo. Tem a lei do voluntariado que precisa cumprir e aí entra numa coisa importantíssima. O trabalho voluntário jamais pode ocupar um posto de trabalho. Ele não deve, especialmente num país como o Brasil, concorrer com um trabalho profissional. Então, ele também tem que aprender a fazer, ele tem que aprender a respeitar, ele tem um espaço, tem uma legislação trabalhista que, se não for bem aplicada, pode gerar um passivo para aquela organização que recebeu o trabalho voluntário. Ele tem que ter um contrato, né, um específico, termo, né, um termo específico voltado para o voluntariado, que é assinado
de comum acordo. Além disso, na nossa organização, usamos até código de ética. Sim. Do voluntário para com a organização, para com os colegas voluntários de qualquer outra organização e para com a sociedade. Sim. A gente já deve estar na parte final do programa. Vamos então dar aqui, falar para o nosso querido telespectador como é que ele pode fazer se ele quiser ser um voluntário, sair desse espírito momentâneo aí do Natal, ele que deve estar também, deve estar com este espírito de Natal aí, e ele quer ajudar além disso, além desse período. Por exemplo, na ONG, Rodrigo, como é que faz? Posso dizer os contatos? Por favor. Então, é partir do Discurso para a Ação. Minas Voluntários, o nosso e-mail é contato@minasvoluntarios.org, e lá você vai ter muitas opções de engajamento. E lembrando que não formamos voluntários apenas para a nossa organização. A ideia é formar voluntários para o mundo e para a sociedade, para que eles atuem onde se sintam melhor, mais ativos e mais potentes em suas capacidades. Atua em áreas específicas? Não, né? Pode atuar. Pode. Atualmente nós oferecemos 6 opções de engajamento. Desde o mão na massa até o voluntariado que a gente brinca, nerd ou intelectual, que ajuda na composição dos documentos que nós produzimos, ou dentro da gestão da organização, ou em atividades específicas, de forma que a gente respeita muito e pensa na ideia, trabalha a ideia de voluntariado em alta performance. Se você vai gastar o mesmo tempo para fazer a atividade voluntária, que seja feita com qualidade em alta performance. Você falou que citou um caso aí do advogado de 5 minutos por semana. Isso é claro que você deve ter falado brincando, mas isso é possível? Não, ou foi sério? Não, nós temos um advogado no grupo que reformou o nosso estatuto, talvez sejam 7 minutos e não 5, mas foram poucos minutos por semana. Muito bem, então qualquer um aí pode tirar. Vamos arredondar para 10 minutos? 10 minutos por semana para ajudar. Eu gostaria que você repetisse o endereço eletrônico, telefone, etc. Sim, então é Minas Voluntários, o nosso e-mail é contato@minasvoluntarios.org, o site é www.minasvoluntarios.org, telefone de contato 31 99805 9905. Aguardamos vocês. Muito bom. Sair da teoria para a prática. Exato. Aproveitar esse clima de final de ano. 2017 vem aí, é um novo ano. Exatamente. Né? Marisa, e no seu caso? Então, eu queria aproveitar o Natal. Aham. Tanta gente que faz ação de Natal, que vai, em geral, distribuir coisas, é Papai Noel, presente, é doações e tudo. É transformar esse momento num olhar. É não deixar a entrega, muitas vezes a entrega do presente não tem o cruzar o olho, né? Sei. Então tem aquela coisa da entrega, distribui 10, 20, 30, né? Então olha no olho daquela pessoa que está recebendo, olha no olho da criança, olha no olho da mãe, olha... E eu tenho certeza que ao olhar no olho, essa pessoa vai saber o que fazer no ano seguinte. Então deixa o Natal entrar, né? Deixa o Natal, deixa você ser presenteado com esse presente de Natal. Então assim, esse momento gostoso pode perdurar por muito tempo. E se quiser fazer um trabalho numa instituição social, a gente tem um mailing gigantesco de instituições, né, que a gente trabalha com elas, conhece, pode dar referência de idade, com idoso, com deficiente, com criança, com todos os tipos a gente tem, a gente pode contribuir nesse sentido, né? Então, as pessoas que querem, seja pegar uma cartinha de Natal agora, né, seja trabalhar, fazer um trabalho voluntário o ano inteiro, a gente tem esse relacionamento. Dá seu endereço, Marisa, porque a gente já está tendo que encerrar o programa. Tá bom, www.cmais.org.br, lá tem os caminhos. Muito bem, Deise. Então, a Cidade dos Meninos ela está dentro do Sistema Divina Providência, que tem diversas atuações aí, desde crianças até idosos. Eu vou estar divulgando aqui o site, que é sistemadivinaprovidencia.org.br. Nele tem o link que as pessoas podem fazer as doações e também observar aí toda a trajetória do Sistema Divina Providência. Tá. E a Cidade dos Meninos tem o Facebook, que é Cidade dos Meninos. Muito bem. Alice. Alice. E aí pode acompanhar também as nossas ações. Eu sugiro procurar o Minas Tênis, as pessoas que são associadas de lá, né? Mas principalmente a ideia da Marisa e do nosso colega ali, né? Eu acho que é uma coisa importante. E é isso. Pode ser, então, no site do Minas Tênis, Isso, né? Muito bem. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Espero que esse espírito de Natal, que eu acho que ele contagia boa parte da população, isso é inequívoco, né?
e que ele perdure e que o Brasil saia dos atuais 18%, que ele está perdendo muito, deixa eu até conferir aqui, 18%, enquanto a média mundial de voluntários é 37%. Obrigado pelas informações, pelo programa. Obrigado a você que nos acompanha até agora e até o próximo Câmara Debate.